Como história, memória e identidade se articulam? Como fica a questão do patrimônio cultural, a pesquisa, a preservação e a comunicação em relação a esse termo? Para responder a estas e outras perguntas, nós temos no dia de hoje a professora Priscila Arigoni, que tem graduação em Museologia pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, tem mestrado em Memória Social também pela Unirio e é doutoranda também em Memória Social na mesma instituição. Além disso, a professora Priscila também atua no curso de Museologia da Universidade Federal de Ouro Preto. Eu sou Antônio Marcelo Jackson e nós estamos começando o nosso Consciência de hoje. Priscila, antes de mais nada, muito obrigado, tá? Eu sei que você, aliás, eu sei porque eu participei lá, visitei a exposição que você foi a curadora, né? Das bandas de lá, as bandas de cá, sociedades musicais, já colocando essa questão da memória, da identidade cultural de Ouro Preto e região. Mas eu queria começar pelo tema que eu citei. O que é história, memória e identidade? Como é que esses termos se articulam? Como é que você, da museologia, lida com isso? E, mais uma vez, obrigado pela tua presença. Antônio, eu gostaria de agradecer, o convite e a participação, de ter a oportunidade de falar dessa atividade, que é um produto final aí de 5 disciplinas, que são ministradas na museologia, e que tem como conceitos correlatos a base da primeira disciplina, que é a museologia e comunicação, a questão da memória, do patrimônio, da musealização, enfim, do documento, de como articular esses conceitos de base. Mas eu queria que você definisse, ainda que sucintamente, esses termos, quer dizer, para o ponto de vista de um museólogo, evidentemente. A questão da memória, a gente trabalha com a memória construída, e aí, sucessivamente, como esses grupos se representam e como eles se identificam, por uma relação de pertencimento. Então, a base da memória, a gente trabalha com teóricos que trabalham com a relação da memória construída. Então, a gente abre mão um pouco dessa relação da memória como produção, como subjetividade. A base é mais a memória como ação de construção. Feita pelo grupo social, quer dizer, a maneira como aquilo que as pessoas daquele lugar elas entendem como importante, aquilo que elas entendem como mais representativo delas. Sim. Certo. Então a gente trabalha com a memória individual e a memória coletiva, e aí toda a relação de lembrança do grupo representado e como ele se identifica com essas lembranças ou com os vestígios, e aí no caso a relação com o documento, então a questão da história como uma representação do passado, e aí é um olhar, claro. A gente trabalha com a questão da neutralidade, mas a neutralidade nunca é possível, existe sempre a questão do olhar, do foco, Então é uma verdade entre aspas, de uma percepção. Mas desculpa, essa história é ainda também com um vínculo claramente ligado a essa ideia de memória. Com certeza. Ou seja, que história é essa que essas pessoas contam, história, sim. Seria isso, então. Com certeza. Quer dizer, então, que aliás é um dado interessante que as pessoas fazem às vezes não compreendem essa distinção de uma é o historiador ou o profissional que lida com a história e o olhar que ele tem a partir de instrumentos que ele tem, de teorias e tal, metodologias de pesquisa. O outro é a maneira como as pessoas se enxergam e qual é a história que elas contam. E aí tem coisas, mas eu só apenas para citar, situações onde as pessoas simplesmente apagam de suas memórias porque aquilo não é relevante ou não deve ser relevante. Ou é um fato traumático. É traumático, Sim. Apenas para fazer uma citação rápida, eu me lembro de uma vez ter lido um artigo sobre isso, em que falava, por exemplo, do caso dos judeus pós-Segunda Guerra Mundial, onde na memória coletiva daqueles judeus, inclusive saídos do campo de concentração, nenhum deles dizia que existiram judeus colaboracionistas ao nazismo. E existiu. Sim. Existia um grupo razoável disso. E eles apagaram da sua memória isso. Isso é um dado, quer dizer, a memória é uma coisa bastante séria, Mas, desculpa, eu já estou até me intrometendo demais. Não, mas tem um teórico muito grande da memória que trabalha, inclusive, com essa parte do Holocausto, E da, digamos assim, a representação do Holocausto hoje, na atualidade, que é o Hussein.
né? E é engraçado, é interessante esse dado que você colocou, porque eu lembrei imediatamente que é um caso brasileiro. O Memorial da Resistência em São Paulo, né, que tem aí uma trajetória ainda curta, mas é representativo e é um espaço de embate até hoje, né, porque o Memorial ocupa hoje o prédio, o antigo prédio do DOPS, né, de São Paulo. Né? Simbolicamente Simbolicamente, né? E tem a participação de ex-presos, né? E eu conheço alguns museólogos que participaram do projeto, eles citam que muitos nos depoimentos, esses ex-presos falam, não, eu nunca fui torturado, né? Que é um... É interessante, por favor, não é no sentido de deboche, não, pelo amor de Deus. Mas é uma coisa, mesmo. É um sofrimento, afinal de contas, sim. né? Quer dizer, nós apagamos mesmo, e isso é uma coisa bastante séria. E aí eu fico pensando em você como museóloga, quer dizer, porque passa a ser o embate, eu fico imaginando que você também trava, na medida que você deseja valorizar, sei lá, o patrimônio cultural, para usar já pegar o segundo item aqui da nossa discussão, mas para inseri-lo no primeiro nível do debate. E como você valoriza, o que você define, aliás, como não é valorizar, mas o que você define como patrimônio? É aquilo que as pessoas colocam, e aí pensando num patrimônio imaterial, ou aquilo que você, enquanto museóloga formada, com toda a técnica e metodologia de pesquisa, vai identificar como sendo patrimônio. Eu não sei, não sei se você vive esse drama. Não, com certeza, sim. É necessário sempre muita pesquisa, né, para se chegar num equilíbrio, digamos assim, entre as duas partes, né, entre a equipe técnica e o grupo no qual, ou a temática no qual a gente está trabalhando, né. E aí, nesse sentido, é necessário não só uma pesquisa com base documental, mas entrevistas, né, um levantamento de campo mesmo, né, com entrevistas com essas pessoas, para que a gente consiga trabalhar a parte conceitual da exposição e chegar num produto final que seja reconhecível, né, que seja palpável. Né? Assim, a primeira exposição curricular foi interessante nesse sentido, porque a ideia inicial era trabalhar a criação e loucura, né, a partir de algumas personalidades de Ouro Preto. E a partir de um grande levantamento, né, digamos assim, entre aspas, no senso comum, na comunidade, intitulados loucos, né, marginalizados, como é que a gente ia trabalhar isso? Né? E a todo momento a gente foi a campo, a gente fez esse levantamento, fizemos algumas palestras com psicólogos, psicanalistas, para saber como é que a gente ia abordar a questão. Priscila, no bloco anterior você começou a citar uma exposição feita há algum tempo atrás no curso e que lidava com acho que era causos, né, e memória, alguma coisa assim, onde a ideia de loucura e produção cultural caminhavam juntos. E você citou casos aqui de Ouro Preto. Por favor, isso aí acontece em vários lugares. O Profeta Gentileza no Rio, quer dizer, o próprio Arthur Bispo do Rosário, quer dizer, famoso artista plástico, e era da colônia Juliano Moreira, que é uma colônia de alienados no Rio de Janeiro e tal. Mas eu queria investir um pouco mais nisso, quer dizer, como é que foi esse trabalho da museologia dessas pessoas que você citou, Bené da Flauta, do Cian Olímpia, todos esses outros? Eu acho que, antes mesmo de falar dos personagens que foram selecionados, eu acho que vale ressaltar que as temáticas das exposições curriculares, elas são trabalhadas em conjunto com a turma, né? São ideias de grupos de alunos e eles defendem essa ideia e a turma vota e a gente chega num denominador comum. Bem interessante né? Isso. Então, e é interessante porque a gente já tem 2 produtos finais, né? Tanto das bandas de lá como das bandas de cá, que foi a segunda exposição contra essa primeira, do Assim Sim, Assim Também Não, Ouro Preto entre Causas e Memórias, são temáticas que são recorrentes à própria cidade de Ouro Preto e os distritos, né? São temáticas que têm, digamos assim, uma referência do próprio local, né? O que é interessante, né? Essa relação das personalidades e como eleger personalidades, a gente estabeleceu determinadas categorias para conseguir eleger os 3 personagens finais, né? E aí levantar o que se tinha na região de produção sobre essas pessoas, né? No caso, Cian Olímpia, Bené da Flauta e João Pé de Ouro, né? Sobre a história de vida delas e material, e documento, acervo, fotografia, vídeos, enfim, o que se tinha
sobre essas personalidades. Para, a partir disso, trabalhar a parte mais da volumetria, do plástica da exposição. É engraçado, né? Citando o caso, o João Pé de Rodo nem tanto, mas assim, a Olímpia e o Bena da Flauta, eu que já tenho algum tempo aqui como você, né, aqui na Universidade Federal de Ouro Preto e, consequentemente, na cidade de Ouro Preto, eu já vi várias histórias, né, positivas e negativas em relação aos dois. E no caso específico da Cian Olímpia, que eu já conhecia de antemão, até, de novo, que você citou, do Samba Enredo da Mangueira, que é Deu a Louca no Barroco. Se a minha memória não me trai, essa mesmo. Era o título do samba e tal. E que a Mangueira acabou perdendo, que um dos carros alegóricos quebrou no meio da avenida. Eu me lembro desse desfile, apesar de não ser mangueirense. Mas voltando aqui para a questão, e isso nessa primeira exposição desse trabalho feito com os alunos. E essa segunda exposição, das bandas de lá às bandas de cá, também seguiu esse mesmo procedimento? Sim, o mesmo procedimento. E é interessante porque na primeira exposição, como o espaço utilizado para a veiculação da exposição foi um centro cultural da prefeitura, né, ali ao lado da Igreja de Santa Efigênia, a gente tinha uma inserção muito grande da comunidade. E eu tenho alunos que são da região e que dizem que a partir do momento, né, da ida à exposição, da visitação à exposição, mudaram um pouco o olhar deles sobre essas pessoas, né? Até o entendimento, entre aspas, de quem é normal, né? Sim, sim. Se é possível denominar e definir isso, né? E a partir das bandas foi todo um levantamento, né? Não só das bandas, mas dos instrumentos, da documentação e era, digamos assim, era um escopo de abrangência muito maior do que a primeira exposição curricular, né? Então a gente teve que fazer muito recorte, não só temático, mas de seleção de acervo e de convencimento a essas bandas de relação de confiança mesmo, né? Que era possível emprestar temporariamente esse material, né? E a gente localizou acervos que são quase únicos no país, né? A própria árvore de campainha, existem só mais 2, parece, no país, um até está no Museu Histórico Nacional, né? Então, assim, era um acervo relevante, né? Então, tivemos aí um trabalho de convencimento, de estabelecer uma confiança para que esse acervo fosse liberado, né? Incomodado para a exposição. E essa segunda exposição, ela estendeu um pouco mais. Se na primeira eram personagens de Ouro Preto, das bandas, não. Vocês foram aos distritos, não é isso? Sim. Acho que Mariana também, a cidade de Mariana entrou. O escopo de abrangência era muito maior, então a gente trabalhou com a cidade de Ouro Preto e Mariana e alguns distritos, né? E a partir disso selecionamos algumas bandas que já tinham, digamos assim, um trâmite melhor, né? A possibilidade também de ceder o acervo, né? Porque a gente pegou um período, digamos assim, por conta da greve, complicado, né? Que tem algumas festividades, inclusive com o carnaval, enfim. É só para situar, quer dizer, esse trabalho todo foi realizado no ano de 2012, né? A exposição foi em 2013. Mas o trabalho, o levantamento todo foi 2012, Sim. né? É um desdobramento, é um produto final de 2 disciplinas, né? Na primeira disciplina ocorre todo esse levantamento, a seleção da temática, o desenvolvimento do anteprojeto, dessa parte conceitual da exposição, o estudo da volumetria, a montagem da maquete, do projeto em 3D, tem todo esse levantamento de que pessoas são possíveis, no caso do vídeo, né? De seriam interessantes para entrevista. Enfim, é nesse sentido. E a segunda disciplina, na segunda disciplina a gente vai para a montagem propriamente dita, né? A captação da verba pela UFOP, a negociação com patrocínio e apoio, né, para conseguir descontos na região, né, e a montagem propriamente dita, a contratação e compra de material. Eu achei interessantíssimo saber que todo esse processo, na verdade, além de ser um tema da disciplina, ou das disciplinas, ainda é discutido com os alunos, quer dizer, então acaba que, inevitavelmente, todos são envolvidos naquele produto, né? Quer dizer, não é uma ação que vem de cima para baixo, não é uma ação que parte de forma externa. Pode talvez até acontecer no futuro externamente alguém solicitar, mas por hora esses 2 trabalhos, e aí fica interessante, né? A princípio essa é a base da disciplina, né? Eu costumo brincar que eu sou só professora orientadora, né? O trabalho deles, né? Eu estou ali só para dar
a base e ajudar no processo. E tem já alguma coisa em vista ou ainda estão nos rescaldos aí das bandas? Ainda estamos nos rescaldos das bandas. A gente teve uma ótima divulgação, a gente conseguiu enviar o material via com apoio do NTI, né? Mais de 11 mil e-mails com a mala direta da exposição. O NTI é o Núcleo de Tecnologia e Informação da UFOP, quer dizer, responsável por toda a área de comunicação, internet. Conseguimos algumas entrevistas na própria rádio, na TV UFOP, na TV Confidentes. Enfim, tem toda uma divulgação do blog da exposição com a visitação dos meninos e o feedback, né? Tem a questão da mediação também, porque a gente trabalhou com escolas públicas da região, tanto de Ouro Preto, Passagem Mariana, né? Com a mediação, ação indicativa e algumas oficinas dentro do espaço da exposição. Né? Então, isso tudo está... Eles estão entregando agora o relatório final. Ah, sim, sim. Para prestação de contas. Aí descansa 15 dias e voltamos ao trabalho, como diz o outro. Priscila, querida, olha, muito obrigado mesmo. É claro, então, que no próximo tema que você tiver, evidentemente, você vai ter que ceder uma entrevista para a gente, né, para colocar isso. É legal essa divulgação, eu espero que esteja nas redes sociais, esse material gravado e tal. Sim, a gente tem Facebook, né? Estamos disponibilizando as entrevistas. Maravilha, maravilha mesmo. Muito obrigado mesmo mais uma vez, tá? Eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu gostei. Até o próximo Consciência, gente. Tchau, tchau.